Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda. Mais um encontro que a gente faz, mais uma live a respeito dos riscos psicossociais. A gente veio construindo, se não me engano, essa é a sexta live que a gente já tem sobre esse tema, onde a gente vem construindo um conhecimento, o objetivo, o público, e para quem eu estou oferecendo isso, é o profissional do RH, é o advogado, é o profissional de SST, é o empresário. É aquela pessoa que de repente começou a ver na mídia, é burnout para cá, é assédio para lá, é transtorno mental, não sei aonde, e NR1 mudou, agora é obrigatório cuidar da saúde psicológica dos seus colaboradores. E como é que faz esse negócio? Para que que é esse negócio? Para que que ele serve? De comer ou de passar no cabelo? Muda tudo na minha empresa, tem que contratar os psicólogos, o Sérgio já aumentou, já tinha tanta despesa, agora tem que contratar psicólogo. O objetivo desse projeto aqui é justamente para que não é nem necessariamente quem vai fazer a avaliação, é para quem tem que entender esse cenário. E até, obviamente, vai ter que posteriormente fazer uma avaliação, vai ter que lidar com isso. É para o consultor que vai ser demandado pelo seu cliente, que vai perguntar: como é que eu me adapto a isso? O que que eu tenho que fazer? Muda alguma coisa aqui dentro? Eu tenho gastado muito dinheiro? É muito complexo? Não é? É simples? Não é? Querendo ou não, todos nós estamos sendo demandados. Quem trabalha com contabilidade, com RH, com SST e até advogados, estão sendo demandados a responder para milhões de empresários brasileiros, já que há uma intensa campanha na mídia. E bicho é esse? É de comer ou de passar no cabelo? Então, esse é o grande objetivo, é falar com todos. Não é formar ergonomistas, não é dizer, olha, é assim que se faz, isso aqui é a solução mágica. Não, essa não é a ideia. A ideia é, vamos debater isso de maneira franca e aberta, sem termos complexos, sem começar com ergonomia organizacional, ou os arquétipos de liderança. Calma. Tentar falar de uma maneira que todo mundo entenda, que pelo menos a gente possa transitar nisso, avaliar, na hora de contratar um serviço. Ai, me ofereceram aqui um serviço, mas como é que eu sei se contrato ele ou não? Alguns conhecimentos mínimos são necessários. Não é tão complexo entender, mas ao mesmo tempo a gente acaba percebendo que tem um nível aí de especialização para falar sobre isso. E a gente precisa, é aquela coisa, a gente precisa de um médico. A gente não entende de medicina, mas algumas coisas nós temos que entender. Se eu chego lá com dor no braço, o cara diz, vou operar tua barriga, eu já saio correndo. Não que eu seja médico, mas pelo menos algum conhecimento mínimo a gente tem aí de medicina, né, para a nossa vivência do dia a dia, para algum conteúdo que consome. Essa é a ideia. Não é formar ergonomistas. Esse trabalho não é voltado para os profissionais especializados e não é voltado para especializar ninguém. É voltado para trazer esclarecimentos. Olha, não sai aplicando só um questionário. Olha, conhece um pouquinho mais o mundo dos questionários, como é que os riscos psicossociais são definidos, como é que se transita aí um pouquinho nisso, para você contratar, para você avaliar, para depois te entregarem a avaliação, você poder levar isso no dia a dia da sua empresa, para você poder fazer perguntas assertivas para quem vai fazer a avaliação para você, para que não seja só um papel. Se for só papel, não faz não, está rasgando dinheiro, é melhor pagar a multa. Se vier a multa, não tem como ter auditor para 4 milhões de empresas. Se você não sabe nem que está contratando, nem contrate. Ou se vai contratar, contrate de uma maneira mais assertiva, saiba qual é o objetivo, estabeleça objetivos para essa contratação. Se você vai oferecer o serviço, ofereça benefícios reais para a empresa. Entenda melhor esse universo, para você dizer, olha, eu não estou aqui só tratando do seu trabalhador. Por mais que a mídia esteja massacrando, dizendo que você tem cuidado da saúde psicológica, por mais que tenha conteúdo criticando, dizendo que a sua responsabilidade agora é cuidar daquilo que o governo não cuida, não entenda. Eu estou fazendo um trabalho que vai ser melhor para os seus trabalhadores, mas é melhor para você. Porque você vai ter menos gente faltando, você vai ter que contratar menos pessoas, você vai conseguir reter as pessoas melhores aqui dentro, você vai evitar processos por danos morais contra você. Quando um funcionário seu acha que é muito engraçadinho, vira lá para um trabalhador e diz assim, ai, o apelido dele é Banguela, como eu vi um vídeo ainda há pouco. Como assim o apelido dele é Banguela? Porque ele quer tudo mastigado. E aí vira piada no escritório, Banguela, Banguela, Banguela. Se for uma pessoa idosa, isso já pega de uma maneira ruim. Pô, tá dizendo que eu não tenho dente, que eu sou velho, é etarismo.
Essa pessoa que está sofrendo essa brincadeira, que pode não parecer nada demais, daqui a pouco está tomando R$ 10.000 da sua empresa. Está fazendo de má vontade. Começa a enrolar dentro da sua empresa para você mandar ela embora. Porque ela se desconfortável, porque ela começa a ter sofrimento psíquico. Isso é um risco ocupacional. Talvez não seja porque ela vai ficar com burnout, talvez não seja porque ela vai surtar, ela não vai começar a tomar tarja preta. Talvez ela simplesmente, por esse desconforto, por esse sofrimento psíquico, pela maneira como isso pega, pode parecer brincadeira para um, para o outro, é humilhante, é desmoralizante. E você é o dono da empresa. A responsabilidade sobre esse apelido que o seu funcionário coloca no outro é seu. Eu estou aqui para proteger o seu caixa, para orientar, para identificar essas situações. Claro que podem ser também situações muito mais graves. Claro que podem ser situações de quem está muito doente ou vai ficar muito doente. Temos nesse cenário, comparando com o ruído, eu gosto de comparar com o ruído que todo mundo conhece. Nós temos um cenário em que o ruído elevado pode causar perda auditiva, mas nós não tratamos só de quem perde a audição. A gente não vem aqui só para olhar as audiometrias e olhar quem perdeu a audição. Não. A partir de determinado ponto é necessária uma intervenção, dá um EPI, isola a máquina se for possível, independente da perda auditiva. Essa é obrigação ética, é obrigação legal e é uma necessidade estratégica. Por quê? Porque enquanto lá no ruído ele pode te processar, ele vai ter que comprovar a perda auditiva, ou seja, tem um exame que dá para ver a acuidade auditiva dele. Quando eu falar do risco psicossocial, todos eles viram um dano moral lá na justiça. Na ISST é risco psicossocial. Gritou, humilhou, sobrecarga, não pôde ficar com a família, sofreu. Mas o que é o sofrimento psíquico? Você há de convir comigo que é muito complexo você definir isso. E você não pode dizer que a pessoa está mentindo. Não é só me dizer isso. Não tem uma reguinha única para dizer quem sofreu, quem não sofreu. Quem sofreu? Se há um elemento concreto, como, por exemplo, o apelido, você não tem como dizer que a pessoa não sofreu. Não tem como o juiz não dizer, desculpa, empregador, você é o responsável. Talvez esse apelido leve alguém mais frágil, alguém com problemas, a se jogar a 15º andar. Talvez deve ser alguém mais frágil a ter problemas físicos, a somatizar esse sofrimento. Pode acontecer. Talvez isso leve alguém mais frágil a sofrer um acidente quando estiver operando uma máquina. Talvez leve, mas talvez não seja nem tudo isso. O fato aqui é interessante para você. Esse é o objetivo desse trabalho, que as pessoas entendam que não é um bicho de sete cabeças, não é algo abstrato, é algo do nosso dia a dia, é uma necessidade. Da mesma maneira, o professor Odete trata disso muito bem, que nós temos que observar no escritório, se as meninas estão de salto alto, que podem tropeçar, torcer o pé. Pô, mas só seu pé é uma coisa física, todo mundo viu. Tá inchado, tá roxo, vai no médico, tira um raio-x. E é uma atitude simples dentro de uma empresa, por exemplo. Gente, aqui não dá para dar salto alto. Vocês ficam muito bonitas, muito belas, mas temos esse risco aqui. Tem pessoas se afastando, pessoas sofrendo dores por causa do salto alto. É a mesma coisa nos riscos psicossociais. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Claro que podemos chegar a coisas graves, ninguém está negando isso. Ninguém. Só que também não é isso que a mídia tem trazido. A gente tem uma escala aí de sofrimento. E sempre a responsabilidade da empresa, querendo ou não. Se você coloca o seu trabalhador para pegar às 7 da manhã, só larga às 8 da noite, tudo bem, mas se ele sofreu um acidente no seu caminhão, como é que você vai correr de uma indenização se você ofereceu essa condição? É sobre isso, é sobre eu vir aqui e dizer assim, olha, talvez seja mais vantajoso mudar essa escala, até contratar um outro cara, porque o que você está ganhando, deixando ele de 7 da manhã às 8 da noite, dirigindo seu caminhão, mesmo que ele tenha intervalo durante o dia, de passagem, você pode perder tudo e muito mais num único processo. Basta ele bater o caminhão. Pode ser até por culpa dele, mas foi você que criou o risco. Porque isso é o risco psicossocial. O que é que ele vai alegar? E a gente não vai poder dizer que é mentira. Ele está dormindo pouco, que ele está cansado, que ele está estressado. Ah, mas foi ele que não parou no cruzamento, foi ele que não respeitou o sinal. O juiz não vai entender dessa maneira. O juiz vai entender que
É que esse homem não vai dirigir de forma segura, como motorista profissional que ele é, se ele não consegue dormir? Como é que ele vai dirigir? Você está colocando em risco. E aí, qual foi o dano causado para ele? Além do dano moral, tem um dano material, tem dano estético, dano existencial. Aí você passa 2 anos com esse motorista de 7 às 8 da noite, e quando você economizou? Ah, economizei menos salário. Quanto era o salário? Era 5 mil por mês, com os encargos e tudo mais. Puxa, doze salários de 5 mil, você economizou 120 mil. Aí no acidente você perde 1 milhão. Porque ele ficou paraplégico o resto da vida. Você tem que pagar a indenização para ele até a idade de 70 e tantos anos, isso é projetado. Aí ele perdeu a perna, aí você tem que dar uma prótese para ele, você tem que pagar fisioterapia, e ele tem os custos do remédio, e ele jogava bola, agora ele não pode mais jogar dano assistencial, ele não pode mais correr com o filhinho dele, dano assistencial, dano moral, dano material, dano estético, porque ele ficou com o rosto cortado no acidente, aí você perde 1 milhão. Risco psicossocial é isso, é sobre entender que essas questões de relacionamento, de organização, da maneira como as pessoas se organizam dentro de uma coisa chamada empresa, às vezes são desequilibradas. Qual é a empresa que quer contratar um motorista para ficar correndo o risco de perder 1 milhão? Essa é a pergunta que você fez dos empresários. Não é só sobre burnout, não é só sobre segurança psicológica. É sobre ser franco, claro e objetivo. Esse é o objetivo desse trabalho. Desmistificar. Entender que sim, independente da taxa de adoecimento, independente dos transtornos mentais, olha, aumentou 56% no ano passado. Sim, para as pessoas que se afastaram foi um sofrimento, fora as que não se afastaram também sofreram. Mas para parte dos empresários que eram os contratantes, que eram os patrões desses caras que se afastaram, isso significou um custo mais alto. Alguns que eles nem mensuraram, e outros que eles estão mensurando dentro de processos judiciais. Hoje eu coloquei lá no grupo o caso do Itaú, que foi condenado, porque o gerente, a chefe do gerente, obrigou o gerente e os outros funcionários a fazerem uma dancinha para postar no TikTok porque não tinham batido a meta. É sobre ensinar as pessoas a respeito disso, as empresas a respeito disso. Olha, isso aqui é um limite, isso não é legal. É sobre aquela cartinha. Olha, a professora Márcia foi dispensada porque ela não está de acordo com a nossa proposta pedagógica, que tem prazo e tal. É sobre ensinar a não colocar o nome da professora Márcia. É sobre ensinar a falar num tom diferente. É sobre ensinar a não reconhecer no papel, não colocar no papel que está jogando toda a carga da professora Márcia, o professor João, o professor André, eu nem lembro o nome do professor. É sobre isso, não é sobre um bicho de 7 cabeças. Claro que nós temos excelentes ferramentas, importantes ferramentas, como a ISO 45003, etc. Isso é muito legal. Mas quando eu chego aqui na empresa de 15, 5, 10, 20, 30, 50 funcionários, não tem estrutura financeira, não tem processos definidos, não tem outros requisitos para implantar uma ISO, mas já tem o problema do comunicado, já tem o problema de demitir na frente dos outros, já tem o problema de humilhar o funcionário, já tem o problema do colega botando apelido no outro, já tem o problema de não respeitar a carga horária do trabalhador e estar correndo risco. Não importa. Não é só. Claro que nós vamos ter as grandes organizações que podem contratar uma mega consultoria para matar esses 45.001, podem contratar um batalhão de psicólogos ocupacionais, que ótimo para essas grandes organizações, mas são poucas. E o resto todo? E todo mundo? E a gente aqui, que está numa empresa de 100 funcionários, numa empresa de 50, de 20, que nossos clientes não são esse portento todo da economia? A gente não está atendendo o Itaú. O Itaú consegue contratar por alguns milhões de reais gente para fazer esse trabalho. E não sei nem se vai resolver, se o Itaú quer realmente resolver. Mas e como é que eu explico isso? Como é que eu tomo a decisão de compra da avaliação? Como é que eu explico isso para o empresário? Como é que eu explico isso para o RH de uma empresa aí de 200 funcionários, 300 funcionários? Como é que eu explico isso? Olha,
Não é só vir aqui tocar o terror. Não é dizer que está tudo errado aqui dentro. A gente começa passo a passo. A gente, a ideia, o objetivo não pode ser transformar a empresa numa empresa modelo. Isso é irreal. Não adianta eu falar disso. Não adianta eu falar classificação do risco. É importante. Precisamos fazer tecnicamente, de forma tecnicamente correta, sustentável, mas ao mesmo tempo não tornando isso esse terror que estão tocando. Ah, você não. Ah, não. Agora, os empresários estão lascados. Estão lascados com o quê? Elas estavam lascados antes. Isso é uma coisa que eu tenho insistido. Os riscos psicossociais já estão dando prejuízo nas empresas de forma muito clara, não é o principal, mas de forma muito clara, os processos trabalhistas. Eles estão aí. A reportagem que indica que aumentou o número de afastamentos de trabalhadores sequer diz, e o número ele não se refere a afastamento ocupacional, é a pegadinha da reportagem, é a pegadinha. Trabalhadores se afastaram. Eles têm vínculo empregatício, por isso o afastamento do INSS, mas não quer dizer que era ocupacional. Quando eu vou lá ver os dados na análise estatística do trabalho, que é o anuário que o INSS divulga anualmente, claro, anuário anualmente, quando eu vou lá ver, eu vou ver que os afastamentos por riscos psicossociais é desse tamanho, acidentário, onde o INSS reconhece que a culpa é da empresa. Aquela matéria que aumentou 56%, que está explodindo, fala de trabalhadores, fala que o Rodrigo tem um vínculo empregatício ou é um contribuinte do INSS e está com um problema, um transtorno mental, CGF, e foi lá no INSS que era benefício, mas ninguém disse que é B91. A maioria ele é B31, quase todos são B31. Então o pessoal está confundindo alguns dados, fazendo um terror muito grande, e não está entendendo que as empresas já estão lidando com a perda do funcionário bom, com o processo trabalhista. Ao lado dessa notícia, que confunde, parece que as empresas estão adoecendo mais, a notícia real é do número de processos por dano moral que tem crescido no seu trabalho. Essa é a notícia mais importante quando eu falo de risco psicossocial, porque esse dano que não é físico, esse dano que não é estético, é dano moral. Esse prejuízo que o trabalhador sofre, esse sofrimento que o trabalhador tem, esse constrangimento que o trabalhador tem, essa perda imaterial que o trabalhador tem, é dano moral. A sobrejornada, o assédio vertical, horizontal, vertical superior, vertical inferior, de cima para baixo, baixo para cima, colegas no mesmo nível hierárquico, não importa. Isso não é físico, mas transforma na justiça o nome. Na NR1 chamamos de risco psicossocial. No seu trabalho chamamos de dano moral. Se eu estou com um número crescente, a matéria que o Globo trouxe, que repercutiu amplamente, não mostrou para a gente que as empresas estão adoecendo mais. A matéria mostrou que os trabalhadores brasileiros estão adoecendo mais. Juntou com a obrigatoriedade da NR1, o pessoal está fazendo aqui um escândalo que agora vamos ter que contratar psicólogos, que as empresas são as. Não, calma, não é assim. Não há dados mostrando nenhum crescimento relevante de doenças, transtornos mentais ocupacionais. Não há. Quem tiver que me traga. Quem tiver que me traga. Eu não encontrei. Eu não encontrei. Pode ir lá nos dados do INSS. Não é assim. Há 40 milhões de trabalhadores se afastaram. Ocupacional, não. A sociedade, nossa sociedade está doente. Nossas crianças estão doentes. Nossos adultos estão doentes. Um homem de 40 a 50 anos, hoje, dificilmente não tem ou não teve algum momento que usou remédios psiquiátricos. Dificilmente você chega aí. Você encontra um adulto que em algum momento não usou. A indústria farmacêutica tem um grande esforço, um grande trabalho para cada vez mais, desde a década de 60, quando essa indústria começa a explodir,
para que a população consuma produtos farmacêuticos ligados a doenças psiquiátricas. A gente tem que olhar esse cenário todo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sim um risco aqui para a empresa de ser multada. Ao mesmo tempo, as empresas estão ansiosas com medo disso. Cabe a nós esclarecê-las. Cabe a nós dizer, calma, não é só pela NR1, é por algo que já estava aqui dentro. É pelo assédio que a menina sofre, é pelo apelido do colega, pela maneira como você ameaça os funcionários. Às vezes são alguns ajustes. Não é tudo burnout. Calma, calma. Burnout existe, mas quantos brasileiros tiveram burnout no último ano? Tem mais gente quebrando perna e braço do que tendo problema, do que tendo CGF. E a gente está confundindo muitos dados e tratando. Agora tornou obrigatório. É obrigatório porque eu criei uma empresa, é obrigatório porque eu me relaciono com uma pessoa. Eu tenho necessidade de ter comunicação clara porque eu tenho funcionários. Eu tenho necessidade de respeitar a legislação do trabalho sobre a jornada porque eu tenho funcionários. Não tem nada de agora obrigatório, sempre foi. Quando eu entendo que o que a NR1 chama de risco específico social, o direito a seu trabalho está chamando de dano moral, sempre foi obrigatório. Contratou alguém, não tem jeito. Quando eu entendo que boa parte dos conflitos no seu trabalho hoje estão relacionados ao tipo de vínculo que as empresas estão colocando, pejotização, mas eu não era PJ, eu tinha horário para entrar, tinha horário para sair, eu não tinha autonomia. Isso vai ter um risco. Isso vai ser chamado, né, a NR1 vai chamar isso de precariedade do trabalho, risco psicossocial. É isso que eu acho que as pessoas não estão entendendo. Estão fazendo um bicho de sete cabeças para algo que já está no nosso dia a dia. O assédio, as pessoas maltratadas, as pessoas sobrecarregadas, as pessoas isoladas no escritório, a implicância, um colega implicando com o outro, tentando derrubar o outro, o subordinado tentando derrubar o chefe. Isso que causa constrangimentos, isso que causa sofrimento psíquico, isso que causa humilhação, isso que faz as pessoas sofrerem por causa do seu trabalho. Tudo isso que a gente conhece desde que o mundo é mundo. A justiça trata como dano moral. Aliás, não está dizendo que é risco psicossocial. E o que acontece? Bom, a gente já sabe que as pessoas podem adoecer por isso. A gente sabe, como eu disse no encontro anterior, que quando você chega lá e vê todas as pessoas, vamos lá no ambulatório psiquiátrico aqui desse hospital, vamos pegar todas as pessoas que estão com transtornos mentais, vamos levantar o motivo delas estarem aqui. Eu vou encontrar várias que o motivo, ou o gatilho, o episódio, ou a situação mais importante foi o trabalho. Ou então sei que o trabalho é um fator de risco para o adoecimento. Se eu fizer olhar direitinho, eu vou ver que até o pessoal acidentado aqui, não só no ambulatório psiquiátrico, até o pessoal lá acidentado, na parte de ortopedia e tudo mais, esse pessoal também, fator de risco foi psicossocial. Tem que tentar esclarecer isso. Mas vamos pegar só o pessoal aqui no ambulatório psiquiátrico. Parte foi para o trabalho. Esse trabalhava demais, esse era tratado aos pontapés, esse sofria ameaças, esse se sentia humilhado. Ele leu a matéria, eu nem quis colocar no grupo. Ele leu a matéria hoje, em São Paulo, uma empresa foi condenada, a funcionária é angolana e chamavam ela de fedorenta. Fedorenta. Provavelmente ela tinha o cheiro de suor mais forte. Beleza, ficam chamando de fedorenta o tempo todo, discriminavam a menina, não respeitavam a menina. Bom, salário fedorento ou não, o fato é que isso se chama risco psicossocial na NR1. Virou dano moral na justiça. Se nós não somos capazes de explicar isso para as empresas, elas vão ficar pagando. Farmácia que foi condenada porque a menina que ia lá na hora de limpar a loja, aí os colegas estavam aquela musiquinha lá da escravizaura, sugerindo que era uma menina negra, que ela era escrava, aí ó, fazendo a pior tarefa, é escrava, dá sorte ainda que não está concorrente. A NR1 vai chamar de risco psicossocial, a NR17 a Justiça do Trabalho vai chamar de dano moral. Farmácia condenada. Tá, Rodrigo. Entendemos então que isso tudo não. E aí eu bato na tecla, para de ficar insistindo com o negócio de atestado. Esse sofrimento psíquico não está necessariamente nos atestados. O atestado é exceção.
As pessoas não estão soltando, não, gente. Esse é um dos maiores equívocos. Tem adoecimento, sim, pelo risco psicossocial, mas quando chega no atestado, isso é exceção. É a minoria desses casos que chegam ao atestado. É a grande confusão. Ah, mas temos que olhar atestado. Para quê? Para quê? Você consegue? Você vai conseguir pegar os atestados e apontar que aquilo ali é ocupacional? Se você pegar só os atestados que pelo menos o INSS ou a Justiça reconheceu como ocupacional, vai continuar sendo a minoria. E você vai deixar de olhar todos os outros casos que estão ali dentro. Mas eu falo isso, mas não adianta. Vai dizer, não, mas tem que olhar para atestado. Atestado não está transformando nada. O atestado não está. Isso aqui não é como ruído, que eu tenho perda auditiva nos dois ouvidos, eu sei que é ocupacional. Não é assim a história. Atestado CDF não está me contando praticamente nada. E eu não avalio ruído por quem teve perda auditiva. Eu não avalio específico social por quem adoeceu. Mas, para determinar que as pessoas adoecem com esse assédio, com esse bullying, com essa sobrejornada, com essa falta de comunicação, com esse isolamento dentro do escritório, blá, 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 para isso, o pessoal começou a pesquisar, chegou lá no consultório psiquiátrico do hospital, quantos são? São 1.000, vamos ver caso a caso aqui, separamos esses aqui que são aqueles cujo gatilho, cuja causa, ou cujo ponto principal para estar aqui nesse momento foi o trabalho. Ah, então chegamos à conclusão que o trabalho é um fator de risco. Se a gente sabe, que estou repetindo aqui, já, essa vai ser a 20ª vez que eu repito, segurança do trabalho, nenhum risco psicossocial na justiça, dano moral. E aí eu começo a ter os problemas aqui de perícia. Por quê? Nós estamos falando de sofrimento psíquico, sofrimento do Rodrigo, que tem a ver com as características psicofisiológicas do Rodrigo. Como é que se mensura isso? Ah, o perito A usou a ferramenta X. O perito B usou a ferramenta Y e chegam a conclusões diferentes. E agora? Um perito diz uma coisa, ele seguiu toda a técnica daquilo que ele escolheu, ele fez tudo certinho, chegou a um resultado. O outro seguiu toda a técnica da ferramenta que ele escolheu. Esse é um problema no planeta inteiro. Lá em Portugal, eu vou compartilhar para vocês agora, e foi aqui, nesse material que eu vou compartilhar, que eu dei um salto de conhecimento sobre risco social. Que eu já conhecia, já acompanhava, sabia bastante coisa, mas foi esse material aqui que eu vou compartilhar agora com vocês, que, assim, tipo, abriu a cortina. É como se eu estivesse numa sala, janela aberta, mas com uma cortina transparente, vendo o sol lá fora. Dá para ver que estava sol. Quando eu li esse material, quando eu preparei esse material, parece que abri a cortina. Agora eu vejo o sol todo. Eu, não sei você, mas eu. Comigo foi assim. Vou ver se está aqui na página certinho. Na aba. Tá. Essa questão de como eu avalio os riscos psicossociais é um conflito no mundo todo. Não é fácil, porque eu não tenho, não é nada físico, depende de ferramentas, depende de teorias, cada teoria vai mais para um lado, vai mais para o outro. E aí, os peritos portugueses, os psicólogos portugueses, se reuniram. Falaram, gente, cada um está dando uma coisa. As ferramentas são várias. Como é que a gente avalia isso? Como é que a gente chega num consenso? Esse é o documento de consenso de peritos no âmbito da avaliação do risco psicossocial em contexto laboral. Olha, o coleguinha entrou na justiça, falou que esse sofrimento dele, que essa doença é por causa do trabalho. Ele contrata um perito diz uma coisa, o outro contrata um perito diz outra. A gente tem que chegar aqui num consenso, que as ferramentas são várias. Aí eles pegaram, pediram auxílio, deixa eu descer aqui um pouquinho. Hum, Peraí, daqui a pouco a gente vê as coisas. Eles pediram auxílio, cadê as... Lá o serviço, lá, o Ministério de Saúde deles auxiliou os peritos nisso. Falou, gente, a gente realmente está perdendo muito tempo com isso.
Está muito confuso. Então, a gente estabeleceu um trabalho, fez um trabalho, estabeleceu quatro objetivos. Confirmar se os instrumentos, questionários, escalas que podem ser utilizados na avaliação de psicossocial e os elementos essenciais dos fatores de risco e as ocorrências críticas. Confirmar se isso que está lá no COPSOC e nos outros deve integrar a avaliação de risco social a ser realizada pelos serviços de SST, saúde ocupacional nas empresas. Então, o governo tomou essa iniciativa. Lamentavelmente, não foi feito isso antes da NR1 aqui. Isso facilitaria muito a vida de todo mundo. Se o governo tivesse tomado essa iniciativa, primeiro vou pegar as ferramentas disponíveis, vamos pedir para a academia, para os cientistas, avaliarem se isso realmente pode ser usado, se isso realmente está avaliando. Você olha a cabeça, né? Então, eles falam, primeiro objetivo desse trabalho, vamos ver se esses troços aqui funcionam mesmo, copo só que funciona mesmo? Funciona para quê? Não vou deixar a empresa, não vou dizer para a empresa, escolha a técnica mais adequada. Nós vamos fazer esse trabalho para vocês, para que vocês saibam o que escolher. Segundo objetivo, identificar as dimensões, questões dos instrumentos que poderão permitir avaliar os fatores de risco psicossociais e as ocorrências críticas, nomeadamente identificado na Guia 3. Lá tinha uma relação de instrumentos, os COPSOC da vida. Vamos identificar no, dentro dos instrumentos o que eles avaliam. O que tem, o que não tem dentro de cada um? O que tem dentro do COPSOC, afinal de contas? Não vou deixar você com o teu entendimento, eu vou auxiliar você. O governo deles quis fazer isso. Estabelecer uma recomendação para avaliação do risco psicossocial em micro e pequenas empresas. Olha, aqui é um caso diferente. Vamos recomendar, ó, não vai para essa complexidade toda, não. Até com trabalhadores. A gente entende a dificuldade que é, entende que são ações menos complexas, vamos recomendar. Nós vamos recomendar. Para que não seja cada um escolhendo o seu, cada consultoria do país escolhendo o seu. Determinar os critérios de avaliação de risco para situações específicas. E nós temos ainda situações específicas, por exemplo, teletrabalho, telemarketing, temos outras. Vamos pegar essas que são fora da curva, que são mais complicadinhas, e nós vamos dizer para vocês empregadores, o que que é melhor. Mas nós vamos dizer isso com auxílio. A gente não vai simplesmente chegar aqui, a portas fechadas, tais, tais, tais. Não. Aí aqui ele vem dizendo que foi feito um painel de perícias. Nós vamos lá para as principais universidades, vamos lá na Unicamp, vamos lá na USP, vamos lá na FRJ, vamos lá na PUC. Vamos chamar um painel de perícias. Aí eles chamaram o Instituto Universitário de Lisboa, o Instituto Universitário, Universidade Católica de Lisboa, Universidade de Coimbra, Lisboa, de Algarve, Universidade do Minho, do Porto. Eles chamaram as melhores universidades deles e disseram: esse é o desafio. Que quando a N1 for alterada lá no Brasil, eles vão ter esse mesmo desafio, vão estar tudo perdido. Aqui em Portugal também tá, isso é óbvio. Você tem várias ferramentas, como é que escolhe um, quem não escolhe, o que é melhor, o que é pior? Nós aqui já estamos mais evoluídos. O pessoal aí das universidades, vocês que pesquisam, vocês que produzem conteúdo, produzem ciência, pega todas essas ferramentas, analisem elas, digam o que elas avaliam, o que vale, o que não vale, o que cada um faz, o que não faz. Eles chamaram as universidades portuguesas para fazer esse trabalho. Infelizmente, isso não foi feito no Brasil. Continuamos com o governo brasileiro. Vimos hoje isso na Camparte, dizendo: você que escolhe. Vê qual é melhor para você. Cabe a você definir. Eles deram uma facilitada. E aí, esses cientistas todos, professores das universidades portuguesas, receberam este questionário aqui, um questionário com quatro questões. Você vai ter que responder isso. Isso aqui é o rolê que a gente vai ter, tá? Me conta isso aqui. E disso surge esse documento de consenso, onde, quatro, não, perdão, na verdade, para cada um, quatro objetivos, para cada um, para chegar àqueles quatro objetivos que eu mencionei primeiro, tinham algumas questões. Ó, aqui nisso, me responde isso aqui. Aqui nisso, me responde isso aqui. Beleza? Então, eles finalmente chegaram a um consenso. Aqui ele vai descrevendo, né, como é que foi, tudo mais e tal, como é que foi a consulta, como é que são as ferramentas, etc, etc, etc. O que importa para a gente nesse momento, ali discorre sobre limitação, sabe que não é perfeito, nem nada, tudo bem, beleza. Aí ele agora chega aqui e fala: quais são
os elementos essenciais para uma avaliação de risco psicossocial. Aí ele fez essa tabelinha. Olha, natureza, conteúdo e carga de trabalho. O mínimo a ser avaliado é isso aqui. As condições, organização e tempo de teletrabalho. E tempo de trabalho. Que isso aqui, esse A, B, lá nos serviços sociais, chamam de dimensões. Na dimensão, natureza, conteúdo e carga de trabalho, o que que tem que ser avaliado? Se eu quero chegar na empresa e quero avaliar a natureza, conteúdo e carga de trabalho, ó, tem que verificar a monotonia do trabalho, repetitividade de tarefas, intensidade de trabalho, exigência de trabalho, adequação, blá, blá, blá. Tá. E as condições, que a gente fala, né? Tem que avaliar a organização da empresa. O que que eu avalio nisso? As condições adequadas no meio de trabalho, falta de requisitos dos equipamentos de trabalho, constrangimentos, blá, blá, blá. E a terceira dimensão, contextos sócios. Terceira não, que eles trabalharam com quadros. Terceira dimensão, contextos socioemocionais de trabalho. Falta de suporte e apoio social, conflitos laborais, relações de poder e lideranças disruptivas. Na verdade, esse disruptivo aqui pode traduzir aqui português brasileiro como conflituosas. E a quarta dimensão é a relação trabalho e vida. Conflito trabalho e família. Pô, assim, meu trabalho está impedindo de ter a vida. Não tenho mais filho. Vejo meu filho acordado. Minha mulher está me largando, dizendo que eu casei com o trabalho. Isso está me causando sofrimento psíquico. Eu vou cair no uísque aqui, vou cair na cocaína, vou surtar, vou ter... Isso acontece? Acontece. Então, quando você quer avaliar a relação trabalho e vida. E insegurança no emprego. Que aqui não é só isso, mas para ficar mais fácil o entendimento, essa precarização do trabalho que a gente está vendo aqui. Não, 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 você agora trabalha com a gente. Mas só quando tiver demanda, tá? Ó, mas é MEI, mas é PJ. Eu te mando embora sem direito nenhum, a hora que eu quiser. Digo, não vem amanhã, não vem, acabou. Então, isso também causa sofrimento psíquico, porque eu tenho a escola do meu filho para pagar, eu tenho aluguel para pagar. Eu não tenho, ou seja, essa insegurança também é fator de risco para doenças e para acidentes. Então, eles primeiro criaram isso aqui, definir o que que nós vamos avaliar. Quando eu olhar para os questionários, o que que nós vamos avaliar? Então, essas quatro dimensões, em cada uma delas, nós temos que avaliar isso. Esses são os elementos mínimos para serem avaliados nessa dimensão. E aí eles pegaram, tá, mas de quais instrumentos? Bom, nós temos os questionários que são de múltiplos fatores, como o COPSOC, por exemplo, que é o mais conhecido, dizem que é o mais usado no mundo, não sei se é não, mas é que é o mais usado no mundo, beleza. Então, lá dentro daqueles objetivos, dentro daquelas quatro dimensões, aqueles itens das quatro dimensões, vamos considerar o COPSOC inteiro, se ele realmente avalia ou não avalia, se ele avalia ou não avalia, como ele avalia, se é o melhor para avaliar. Tudo isso aqui. Como é que o COPSOC trata, por exemplo, inadequação da autonomia ou controle, ele vai falar controle, né? Tá em português de Portugal, ou controle sobre o trabalho. Ele trata disso? Não trata disso? Trata melhor do que os outros? Não trata? Porque não é esse o problema. Qual a ferramenta a gente escolhe? Pessoal das universidades, diz aí. Vamos lá. Então, vamos encontrar essas ferramentas aqui. Vocês vão ver aqui que não tem todas as ferramentas. Aqui no Brasil, por exemplo, a Bergo usa, divulga, recomenda o uso do ProArt. Aqui não tem ProArt. Aqui não estão todas as ferramentas do mundo, mas foi um trabalho com as outras ferramentas. Aí eles consideraram. Para esses questionários da vida tipo COPSOC, consideraram o próprio COPSOC, o Inquérito de Saúde do Trabalho, que é um instrumento do Ministério da Saúde português, o JCQ, que é o Job Content Questionário, traduzindo em português, questionário sobre conteúdo do trabalho, o WDQ, que é o Work Design Questionnaire, que é questionário sobre o desenho do trabalho. Esses quatro caras aqui que eles examinaram, que são para múltiplos atores, falam um monte de coisa. Só que também nós temos as ferramentas para os fatores específicos. O Emotion Work, que é o EW. Quando você começa a entender esse rolê aqui, e mais tarde, quando você falar nas perguntas, você vai entender como é que você. Por que que existe o Emotion Work? E o cara que trabalha lá na UTI, neonatal, com o bebezinho morrendo? E quem trabalha no hospital de câncer infantil? Quem tem sobrecarga emocional permanente no trabalho?
Será que eu consigo avaliar o sofrimento dele no CopSoc, no JCQ, no Work Design? Ou alguém fez uma ferramenta mais aprofundada para estudar as emoções do trabalho? Quando você faz as perguntas, você acaba entendendo. Ah, porque ele comparou. Veja, a parte de emoção no trabalho também vai aparecer aqui. Vocês vão entender daqui a pouco, quando eu descer mais o material. Ele pegou tudo, como é que o CopSoc trata, como é que o Insight trata, como é que o JCQ trata, como é que o WDQ trata, como é que o EW trata. Aí você vê, olha a diferença. Essa é uma ferramenta específica. Eu não consigo capturar tudo aqui. Aí você começa a ter um vislumbre melhor. Por isso que eu falei, para mim abriu uma cortina. Eu comecei, não é nem que está definindo a ferramenta que eu vou usar, para entender mesmo. Ah, por isso que tem várias ferramentas. Tem o ICA, que é o Intragroup Conflict Assessment, voltado só para o conflito. A galera está brigando, só conflito. Claro que o WDQ trata de conflito, claro que o OPSOC trata de conflito, mas tem uma ferramenta que é só para conflito. Ela trata melhor ou pior, adianta usá-la? É isso que os acadêmicos, pessoal das universidades portuguesas, fizeram. Vamos ver se vale a pena usar o ICA ou se eu já mato o problema todo no WDQ. O WDQ é múltiplos fatores. Ou será que o ICA realmente é melhor? Vamos comparar. Jovem Secures. Chega numa empresa, tudo MEI. Eu aplico o quê? CopSoc? Posso aplicar o CopSoc, mas ele vai a fundo na questão da insegurança do trabalho? Recentemente, a Sabesp foi privatizada. Imagina o pessoal concursado, que está lá há 10, 15, 20 anos, como é que está? A primeira coisa que os controladores, né, que assumiram a Sabesp fizeram foi incentivar a demissão. Tem a galera que não quer ser demitida. O pessoal que está se aposentando tem teto no INSS. Imagina se tem um cargo lá na Sabesp, tipo, ganha 15 mil, 20 mil. Se aposentar, isso cai para 8. Você não consegue. Você já está velho, você está se aposentando, você está velho. Aí você é o gerente lá de uma área na Sabesp. Aí a Sabesp fala assim para você: ó, vamos reduzir o quadro aqui de pessoal. Chegamos agora assim, na empresa, vamos reduzir o quadro. Demissão incentivada. Para você não interessa, porque tu vai pegar aquele dinheiro. O teto é excesso, você não consegue pagar o plano de saúde seu e da sua mulher. Essa é. Aí você fica nesse clima em que se força a barra para você pedir demissão. A Sabesp não quer falar, cá reduzir o quadro. É quando, por exemplo, vai entrar um job inseguro, insecurity. Os multifatores, a gente vê isso depois. Os multifatores não vão pegar isso. É um momento específico de segurança laboral. Foi isso que esse trabalho lá em Portugal eles fizeram, não fizeram aqui. Quando você vai ver o trabalho, comparar as questões, por que que eles escolheram, o que eles não escolheram, você finalmente entende. Não tem ferramenta universal, até porque eu tenho situações específicas, como, por exemplo, o que eu acabei de falar. Uma empresa que está reduzindo o quadro porque foi privatizada. Tem outras, porque entrou em concordata, recuperação judicial e várias outras situações em que o terror da galera que está ali dentro é o fim do seu trabalho, do seu emprego. Não é porque o chefe está gritando, não é porque tem apelido, não é porque está trabalhando 18 horas por dia, é porque a sua empresa está acabando, seu emprego está em risco. E aquele tema contamina um ao outro. Como é que eu avalio isso? Para orientar essa empresa a dizer, ei, está faltando uma comunicação melhor, vamos tratar isso com mais carinho, vamos tratar isso com mais apoio. Você vai querer mandar o cara embora, não vai poder, que ele vai estar de atestado. Vocês, além de mandar o cara embora, ainda vão tirar ele daqui doente, vai custar muito mais caro. Como é que eu mostro isso à empresa? Eu tenho job security. Eu consigo entender isso, desenvolver as perguntas, a comparação dos acadêmicos portugueses. O Scale of Perceived Overqualification. Uma das coisas que causa sofrimento mental é, bom, eu estou desempregado, gente, está mal para mim. Eu estudei pra caramba, sou um cara inteligente, qualificado, tenho um bom currículo, mas eu tenho que pegar o QPF, porque eu tenho que comer, tenho que alimentar meus filhos, tenho que tocar a vida. E aí eu fico numa posição onde eu percebo que eu estou mais qualificado do que aquilo.
Qualquer pessoa de RH sabe disso. Não se contrata uma pessoa super qualificada para um cargo. Isso é uma tortura. Quando você sabe mais do que o teu chefe, quando você é super qualificado para o cargo, as pessoas adoecem por causa disso. Eu tenho a escala de percepção de superqualificação, que é o SPOC. Só para essas questões. Claro que não vai substituir o PopSoc, mas eu posso, quando eu vou lá conversar com a escuta qualificada na empresa, eu percebo que, pela organização que fizeram isso aqui, tem toda uma galera aí que não consegue promoção, que está sofrendo, está insatisfeito, está metendo atestado, está trabalhando mal, presenteísmo. Porque a empresa não está reconhecendo a qualificação das pessoas. Elas se percebem mais qualificadas do que aquilo que elas conseguem. Porque aqui só sobe o filho do dono. Porque aqui, se você não namorar o gerente, você não é promovido. Aí o cara que é competente fica para trás. Tudo que é respeito social, lembre-se que vira dando moral no seu trabalho. É quando depois ele não processo para a empresa. Ou adoecimento do trabalhador. Alguém parou para fazer uma ferramenta só para isso. Work Family Conflicts. Conflito, trabalho e família. E não é só aí, pode ser em qualquer empresa, mas é fácil entender. Ficar lá na plataforma 40 dias, 30 dias, 20 dias, a mulher morrendo, o filho se drogando, o vizinho dando veneno no teu cachorro, todos os conflitos da vida que foram acontecendo, ou os prazeres, o casamento, a formatura, a festa na escola do filho, quando o seu trabalho te obriga a ficar, a abrir mão da sua vida. Penso claramente pessoal que está embarcado na plataforma. Por exemplo, caminhoneiros ficam dias, 2 meses longe de casa. Quando volta, a mulher tem um filho. "Ah, mas será que tu não estava nem grávida?" Quando volta, não, tem. Mas como é que você está grávida? Era seu, amor. Como é que fica esse cara viajando lá para a Argentina de caminhão? Será que os multiplicadores pegam isso? Alguém criou. Claro que pode ser para o cara que está trabalhando aqui, no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, que vai, que está sofrendo isso porque tem que ficar o tempo todo no trabalho, porque chega em casa ele está dormindo. Eu estou mencionando um cara de plataforma, um cara de navio, de aviação, caminhoneiro, para mostrar por que que como é fácil identificar isso. Não que seja só para esses caras, mas quando o trabalho entra em conflito, causa sofrimento em relação à vida social, à família. Aí o WFC, o Work Family Complex, foi criado só para isso. Mas será que ele é melhor que os outros? Todos abordam também isso? Preciso, não preciso? É o trabalho dos acadêmicos, desses especialistas das universidades portuguesas, para indicar isso para as empresas portuguesas. Olha, se tiver essa situação aqui, é isso, usa isso. Aqui, essas perguntas dessa ferramenta ou não. Eu ainda tenho as ocorrências críticas, que é o primeiro é o LIPS, que é o Lehman Inventory of Psychological Terror. Inventário, inventário Lehman, né? O nome do cara lá que criou é o Lehman. Inventário Lehman, terror psicológico. Quando eu vou estar avaliando aquelas situações onde, por exemplo, trabalho escravo. Não é só para isso. Não é só para isso, mas para ficar claro, por exemplo, onde se encaixa isso. Trabalho escravo. Se tentar reclamar e sair, dou tiro. Tem os caras aqui de arma aqui. Chega o patrão, você fez errado. Bate no cara, agride o cara. É terror. É terror. Vai me botar no justiça, dou tiro. Às vezes tomam tudo do cara. Você tem N situações aí. Será que os outros questionários pegam para estudar isso corretamente? Punições muito severas. Ah, se faltar um dia, você perde o salário todo. Você que é o responsável pelo prejuízo dado pelo cliente. Mas eu ganho 2.000, como é que eu vou pagar 20.000? Vamos contar as salários parciais sem os próximos quantos salários? E se reclamar, nós vamos ter uma série de situações. O, alguém estudou e falou. Tem toda aquela coisa sobre jornada, bullying, assédio, mas não. Tem situações que o trabalho é aterrorizante mesmo. É sobre terror. Tem o LIPT. E ainda o Client Violence Questionnaire, que se encaixa lá no. Claro que não é só nisso.
Mas vai se encaixar muito fácil para o vigilante da boate, que tem que cair no braço com o cliente bêbado. O atendimento ali da UPA ali da esquina. Não tem médico, e quebra tudo, quer bater no médico, quer bater no atendente. Vários trabalhadores estão expostos a situações em que o cliente é violento com ele. Outro dia eu vi um vídeo em que o marido da mulher foi no curso que ela fazia, não sei se ela fazia curso de estética, que era, um curso desse tipo, e o professor deu uma nota baixa, ou deu zero, não aceitou um trabalho, alguma coisa nesse sentido. O marido foi lá para bater no professor. Violência do cliente. Quando eu tenho esse esse CVQ, Client Violence Questionnaire, ele foi criado para essas situações. Não estou falando só de assédio. Eu tenho assédio de cliente, ele vai ser tratado em várias ferramentas, mas tem situações de real violência, em que você vai trabalhar com medo de tomar um tapa na cara, tomar um tiro, uma cadeirada, uma madeirada. Já é bem específico. Mas será que vale a pena usar ele? Eu posso usar. Alguém me disse, eu acho que numa das lives, não, é tudo assédio. Tudo assédio não tá na empresa. Tem uma galerinha aí que está cortando um dobrado com o cliente. E alguém inventou essa ferramenta. Mas será que ela serve mesmo ou não serve? Eu que respondo? Você que responde? Um vai achar que serve, outro vai achar que não serve. Lá em Portugal, os caras juntaram o mercado da universidade. Fala aqui, vamos chegar num consenso. Quando usar, quando não usar. Tem ainda o SSI, que é o Standard Shift Work Index, que é complementar especializado. Esse SI aqui, ele é especificamente então, é uma associação internacional que vai trabalhar só a questão do sono, do descanso do trabalhador, porque se percebeu que há muito mais adoecimento quem trabalha por turno ou trabalha noturno. A gente tem um ritmo biológico, o mundo cresceu, claro que sempre teve trabalho noturno. Desde lá da Idade Média, tem alguém lá com uma lançazinha, enquanto a cidade toda dorme, a aldeia toda dorme, tem alguém lá que não pode dormir para ver se vai ter algum invasor, para ver se o lobo chegou. Só que na sociedade atual é muita gente. As cidades não param. Independente de ter gente apta ou não, o ciclo circadiano, ciclo biológico do sono, se adequa muito bem à madrugada, eu não vou criar posto de trabalho só contando quantas pessoas tem no Rio de Janeiro, quantas pessoas tem em São Paulo que trabalham de boa de madrugada. Não, o posto de trabalho é criado. Ah, só tem 500 mil, eu tenho 600 mil postos, vou ter 100 mil pessoas que vão estar ali sofrendo realmente imensamente. Ou porque trabalha por turnos, ou porque trabalha dobrado, ou por causa da madrugada. Essa associação internacional, ela tem todo o material voltado especificamente para isso. Além do questionário, esse questionário SSI, ele só pode ser aplicado junto com aquele teste lá do sono. Porque não é só, aqui não é só autopercepção, não é só você dizer, estou muito cansado, estou desatento, estou com dificuldade de comer. Além de você dizer isso, todas essas ferramentas aqui que eu falei antes, gente, vão tratar de autopercepção. Mas aqui nesse caso, da SSI, é até interessante, a gente vai chegar lá, vou passar o site, tudo mais, a gente vai lá conhecer o trabalho deles. O SSI faz um trabalho que, além. Por que o cara perde um dedo, um braço a uma máquina? Não é só que ele está se sentindo cansado. Isso começa a questão do cansaço, trabalho noturno, a luz, que é artificial. Isso vai mexer com a cognição e concentração do trabalhador. E aí os caras falaram, beleza. Claro que eu aqui no CopSoc, no INSAT, no JCQ e no WDQ, eu também vou trabalhar turno. E também tem algumas questões sobre isso. Mas aqui eu tenho uma ferramenta especializada. Mas será que vale a pena aplicar? Foi o trabalho que os caras fizeram. Para a gente finalizar essa parte, aí eles fazem esse quadro aqui, em que eles pegaram tudo de cada ferramenta que eles examinaram. Fizeram essa abelhinha primeiro aqui em cima. Essa aqui, ó. Tá nessa aqui. As dimensões, fator de risco, dimensões, natureza, conteúdo e carga. Certo? Vamos lá, cada ferramenta dessa.
Aí, aqui, eles ainda não estão no consenso. Aqui, essa parte, eles só vão mostrar o que que tem cada ferramenta. Variedade de competências. Lá no VC, lá no VT. Variedade de tarefa. VC, variedade de competências, as questões de 17 a 40. Só variedade de competências, só esse instrumento de trabalho. Só ele. Variedade de tarefas, está nesse questionário. As questões da 13. Só esse. E só o WDQ. Não tem nenhuma outra ferramenta que tenha um conjunto de questões voltadas só para a variedade de competência. Ele dá aqui. Qual foi a seleção? O WDQ. Porque variedade de competência, variedade de tarefas, só o WDQ trabalha. Variedade das tarefas. Lá no item 2, que é representatividade das tarefas. De novo, só WDQ. Intensidade do ritmo de trabalho. Aí eu tenho o COPSOC 3, que as questões 4 e 5 estão avaliando o ritmo de trabalho, e tenho lá, o que é de Portugal, o INSAT, que a questão 1.1 trabalha ritmo e intensidade de trabalho. Selecionaram o COPSOC. Para eu trabalhar essa questão intensidade e do ritmo de trabalho, de todas as ferramentas ali, só o COPSOC. Exigências do trabalho, exigências globais, só o JCQ, que trabalha nas questões 18 a 25, exigências de trabalho. Exigências físicas do trabalho, só o WDQ, nas questões 67 e 69. Exigências cognitivas do trabalho. Aí eu tenho WDQ trabalhando nas questões 25 a 28, a complexidade da função. Processamento da informação, questões 29 a 30, lá no WDQ. Resolução dos problemas 33 a 36. E tem o COP-SOC trabalhando as exigências cognitivas nas questões 6 a 9. Eles escolheram o WDQ, processamento da informação. Mas a escolha vamos deixar para depois. Nesse primeiro momento eu não estava nem preocupado com isso, porque eles escolheram. Depois eu vou lá ver as perguntas para tentar entender porque eles escolheram. Mas, primeiro estou entendendo, gente, eles pegaram pedacinho por pedacinho. Eles dissecaram essas ferramentas, disseram, aqui trabalha isso, esse conjunto de questões dá para isso. Lá no outro, ele trabalha assim, ele dá esse nome, trabalha nessas questões. Ele foi indo, ó. Quando eu chego em exigência de trabalho, emocionais. Aí eu tenho o EW, trabalhando essas questões aqui. Eu tenho COPSOC, eu tenho Insight. Escolheram o EW. Que ele chega à conclusão com o instrumento mais específico para avaliação do fator. Se eu quero trabalhar segundo consenso lá em Portugal, se chego lá no hospital de oncologia infantil. Veja a galera que tem sofrimento, que lida com a criancinha mesmo, que está sofrendo. Não só infantil, estou usando aqui um caso extremo. Claro que também tem vários outros trabalhos que têm essa carga emocional muito pesada. Eles recomendaram se aplicar o EW para tratar a questão da dissonância emocional, dada essa carga emocional mais pesada. Eles foram fazendo isso para tudo. Ó. Inadequação da autonomia ou controle sobre o trabalho. Ó, o WDQ trabalha as questões essa, isso e isso. O COPSOC aqui, o INSAT aqui, o JCQ aqui, escolheram o JCQ, acharam mais adequado. Foram fazendo para tudo. Adequação de competências. Pô, não me treinaram o suficiente. Será que treinaram aquele cara lá da paleteira? Ele se sente capacitado para estar na paleteira? Não treinaram nada, me largaram aqui no primeiro dia. O cara ficou, um cara que era mais ficou aqui meia hora. Pô, agora tá me culpando, quer me mandar embora. Tem 2 anos que não tem reciclagem. Mudaram. Quando eu fiz treinamento foi numa paleteira, agora já é outra, por isso que o negócio tá mais difícil para mim. Como é que eu identifico isso? Bom, o WDQ trabalha essa questão, o SPOC trabalha essa questão, o COPSOC trabalha essa questão, o JCQ. Eles sugeriram os POCs sobre a qualificação recebido. E assim continua. Objetivos irrealistas são as metas inatingíveis. Eles chegaram à conclusão que só o POPSOC, nas questões até 4 e até 6, que trabalham com transparência e papel laboral, é,
condições inadequadas do ambiente de trabalho, as questões ergonômicas e as questões de condições de trabalho. A cadeira tá ruim, eu sofro, cara. Nossa, é um terror. Já venho sofrendo, já venho estressado, porque os caras me colocaram aqui nessa bancada. Eu sou pequeno, eu não alcanço, meu chefe fica reclamando comigo. A condição ergonômica é ruim me causa sofrimento psíquico. Opa, a gente pensa, tem gente, tem questionário trabalhando isso. Quem trabalha? Só o WDQ. E eles preferiram esse conjunto de questões, 64 a 63, que são as condições de trabalho no WDQ. Falta de requisitos do equipamento de trabalho, a ferramenta inadequada. Os caras querem que eu faça um furo, né, só um alicate. Aqui no trabalho é sempre assim. Eu até botei a figurinha no outro dia, né? Uma bicicleta puxando um avião, né? Aqui os caras querem me dar uma bicicleta para puxar um Boeing. Pô, eu não aguento mais isso, meu Deus do céu. Eu não posso pedir demissão, não quero pedir demissão, mas não me dão as ferramentas adequadas. Qual questionário trabalha isso? Segundo lá os nossos amigos portugueses, somente o WDQ. E eles escolheram essas questões aqui de condições de trabalho, que são as 64 e 66. Falta de requisitos, segmento de trabalho, WDQ, na verdade acaba sendo as 70, falta de requisito, peraí. Condições adequadas do ambiente de trabalho, tá? Falta de requisito, perdão. Na falta de requisito, ou a ferramenta adequada, o recurso adequado, WDQ 75 a 77. Constrangimento no tempo de trabalho, duração, pausa, organização. Aí, quem trabalha com isso? Qual ferramenta se atentou para isso? Veio trabalhar isso? A WDQ, a COPSOC, a INSAT. Aí eu tenho os turnos SSI, como eu falei, e horário de trabalho, SSI. Os outros não trabalham isso, não conseguem capturar, não tem questões específicas para essas questões de turno, de cansaço, de trabalhar 2.000 horas de banco de hora, trabalhar sempre de madrugada. Quem trabalha das ferramentas que escolheram, não é a única, tá? Aqui no Brasil eu sei que tem outras, mas escolheram SSI. E foram fazendo isso para tudo mais, tá, gente? Para todos os itens. Aí quando você vai vendo, quando você chega ao final, você vê que nem tudo é trabalhado em todos os questionários. E nem sempre ele é o melhor. Por exemplo, o COPSOC trabalha a questão de conflito, trabalho e família. Trabalha essa questão 61 a 69. Os especialistas portugueses preferiram usar as questões acharam que as questões do questionário WFC, interferência, trabalho e família, basearam no tempo, qual é? As questões 1 a 3 do WFC avaliam isso melhor, e não as questões 69 a 71. Veja a análise que eles fizeram. O WFC trabalha a questão trabalho e família sob a perspectiva do tempo, quanto tempo você tem disponível para a tua família? Sobre a questão baseada na atenção, você chega em casa, chutando tudo, o trabalho leva você para casa, é isso? Desequilíbrio causado na tua casa, é porque você vem com uma carga emocional tão ruim e trabalha ainda baseado no comportamento. Fica alheio, fica aéreo, começa a repetir só a expressão do trabalho, não consegue manter a conversa de gente normal. Veja que o WFC trabalhou essa questão, quando trabalha começa a se referir nos relacionamentos familiares, e até sociais, é claro, em 3 blocos diferentes. Os países portugueses acham que esse bloco aqui é suficiente. E assim foi, analisando item por item até o final. Até o final. Ó. Item por item. Item por item, item por item, até chegar aqui. Na sequência, que eu não vou mostrar hoje por causa do tempo, na sequência desse documento, aí eu vou ter todas as questões, quando ele coloca aqui, ó, por exemplo, violência, que é o cara que toma tapa mesmo, que é o chefe que atira o campeão na direção do trabalhador. Né? E o assédio ele tem várias formas, inclusive a violência física. Se eu quiser, estou aqui, cheguei aqui na situação aqui, eu acho que está rolando violência. O relato que eu tenho, a minha observação
Eu quero avaliar isso, como é que é. Eu tenho lá o LPTI e o CBQ. Ó, no CBQ, todas as questões de acusação de violência. Esse CBQ é para isso. Segundo eles, é um instrumento mais específico para o fator. Lá embaixo, mas aqui é um quadro geralzão, que só é o resumo. Olha, pegou todas as ferramentas, analisou tudo, todos os fatores de risco, como estava dentro das ferramentas, o que ele estava dizendo que era, usando o nome dele, da ferramenta, vendo o que ela tratava e escolheu aquela que a gente achou mais adequada. Lá embaixo eu vou ter as questões, cada ferramenta dessa. Ele fala aqui, questões de 39 a 45. Eu vou encontrar as questões de 39 a 45 para comparar com o CVQ, ver o que eles viram. Por isso, estudando esse material, analisando essa comparação e conhecendo as diversas perguntas, foi que eu, Rodrigo, tive um salto de percepção em relação a que são riscos psicossociais e como eles são avaliados. Dúvidas, perguntas, a gente por hoje já para por aqui. Comentários, não entendi nada, pensei que ia ser melhor. Cara, me deu um norte, me deu uma luz. Claro que é só o início, mas me deu um norte, me deu uma luz. Esse documento foi o meu primeiro contato com algo esclarecedor quando veio toda essa questão. É fabuloso, realmente. Para mim, foi um divisor de águas, professor Odete. Lendo de forma crítica, é, é assim, não sei por que que não fizeram isso. Ah, você escolhe. Você escolhe o quê, gente? Tem muita coisa para escolher. Aí tem lá, eu Exatamente. abro o LinkedIn, tá lá o ProArt, mas eu escolho ProArt ou copo só? Ninguém se preocupa em fazer esse trabalho. Eu tenho várias ferramentas. Será que elas estão... É Copysoft 3, né? Esse material aí tá Copysoft 3. Até as pessoas falam só Copysoft, mas tem, isso aí é Copysoft 3. Sim, é porque tem a versão 1, 2, 3. A atualmente É, já foi sendo revisada. Mas não é nem esse o ponto, não, é, Miguel. O ponto é o seguinte: o COP-SOC se adequa para a minha situação, para a situação de violência, por exemplo. Com esse material, eu vejo. Se eu estiver em situação de violência, não adianta usar o COP-SOC. Posso até usar o COP-SOC, especificamente a empresa toda, mas eu sei que eu não vou capturar essa situação porque eu vi por ali que nem trata disso. é porque Tem você, uma aquilo que você questão do falou, COP-SOC tratando disso. Como? as pessoas estão avaliando o psicológico do funcionário, não estão avaliando as situações de estresse. Estão avaliando se a pessoa está com problema psicológico ou não. O questionário que as pessoas estão montando é Pera, voltado Miguel. para o Não, pessoal. Miguel. Não, Miguel, não, você entendeu errado. Todos os questionários vão avaliar o psicológico do trabalhador. O problema é o seguinte: a pergunta induz a resposta, limita a resposta. Se eu pergunto para você se você está estressado com a sua namorada, você vai me responder. Mas você não vai falar sobre o estresse com seu pai. Esse é o ponto. É sobre, sim, o psicológico do trabalhador. Todos eles vão trabalhar isso. Não, mas Né? eu gostei desse documento porque ele vai além disso. Não, Aí ele é ele só faz. isso. Não, Miguel, Não, você não entendeu. vai Ele é além disso. só isso, calma, Miguel. Ele é só isso. A questão é que se reconhece que se você não tem uma pergunta específica, você não consegue capturar aquele sofrimento ou aquela situação. Não sei se você conseguiu entender. Não é que o copo só que seja ruim, é que o copo só que tem as limitações da própria Não, ferramenta. As perguntas que eu ele não faz, estou ele falando do pergunta não. do pai, da mãe, do irmão, da namorada. Ô, Não Rodrigo, eu não pergunta do estou falando vizinho. do não. Eu estou falando dos questionários. Eu estou Estou falando pesquisando de isso. todos. Eu estou falando de todos, Então, Miguel. Estou ensinando as você. empresas não estão nem apresentando CopSoc. As consultorias não estão nem apresentando CopSoc. Elas montam um questionário que elas acham que é adequado, umas perguntinhas, meia dúzia de perguntas, 30 perguntas, e pronto. Sim, mas, Entendeu? Miguel, tanto faz o questionário da consultoria, tanto faz o questionário COPSOC, o PROACH, ou qualquer um outro. O que esse documento revela, o raciocínio que a gente tem que entender é o seguinte: as perguntas que eu fizer vão me dar, limitam as respostas. Esse é o ponto. Sim, sim, sim. Entendeu? Não importa se foi eu que criei lá em casa, que é outra discussão, se eu escolhi um questionário, eu não consigo capturar todas as situações em qualquer questionário. Eu não consigo capturar o sofrimento psicológico do cara que fica 30 dias sem ver a família, o sofrimento da pessoa que trabalha com paciente terminal, o sofrimento da pessoa que está sofrendo violência, o patrão tá jogando o, o grampeador, as coisas em cima dele, dá até um tapa nele,
o sofrimento do cara cujo trabalho envolve violência de cliente, eu não Sim, consigo, eu não tenho nenhum instrumento que avalie tudo isso. É isso que isso nos dá, né? É isso que tem que ser entendido. Quando você lê esse documento, você acaba entendendo. É verdade, cara. Eu tenho a situação que o cara, pô, o cara vem com medo. Ele sai de casa, a menina, a menina que é vigilante sai de casa, o filho perguntando: Mamãe, você não vai apanhar hoje, não, que você não jogou com olho roxo? Não deixa o pessoal te bater, não, tá, mulher? A mulher tem aquele coração apertado, aquele sofrimento psíquico. Por quê? Porque ela trabalha lá como segurança no restaurante, na boate, ou lá na portaria da UPA, e sofre com violência do cliente. Eu não tenho questionário. O que se percebe aí, o que a gente tira daí é isso. Eu não tenho ferramenta para avaliar todas as situações ao mesmo tempo. Uma são mais adequadas para uma coisa, outra são mais adequadas para outra. É sobre isso. Não é sobre sim, sim. ser bom ou ser ruim. É tudo sobre sofrimento psíquico. Todas elas. Mas eu tenho um bloco de perguntas que captura melhor essa situação de estar longe da família, aquele que trabalha com doente terminal, aquele que sofre violência do cliente, aquele que sofre violência do seu colega, aquele que sofre violência do chefe. Cada questionário desse, e claro que esses não são todos, porque eu não estou aqui para tratar, Miguel, se tem um questionário bom ou ruim. Por isso que eu fiz meia hora de introdução, para dizer assim, não é sobre isso, não é sobre como é que você vai avaliar. Não estou aqui para dizer para você, olha como você avalia. Não é sobre isso. É para entender o conceito. Esse é o objetivo. Você, ao final disso aqui, você entenda. Cara, finalmente entendi. Realmente são situações diferentes. Eu primeiro tenho que terminar com a situação para depois procurar a ferramenta. Primeiro eu tenho que Sim, entender. O sim. que esse cara sofre aqui? Qual é a situação de trabalho que há? Que é vigilante. Não é qualquer coisa. Mas vigilante o quê? Ele é só pessoal interno e externo. Opa! Ah, isso aqui é hospital. Tá, Isso aí. hospital. Mas você trabalha em qual Trabalha área do na hospital? rua, trabalha na empresa, Trabalha na rua? trabalha. Isso. É isso que eu quero explicar. Não é para ninguém dizer, essa é a melhor ferramenta. Não, não, não. Não estou formando avaliadores aqui, eu não estou formando ergonomistas aqui. Estou tentando explicar. Olha o cenário qual é. Olha o cenário. O cenário é esse. Olha como tem ferramenta trabalhando vários pontos que a gente consegue, ao ler ali, a gente se encaixa nisso, se encaixa naquilo. Realmente, aqui não tinha nenhuma pergunta, porque eu já fiz esse trabalho. É mesmo, e o cara que apanha de cliente? O cara que é ameaçado por cliente? O cara que vai cortar a luz na casa dos outros? Eu aplico qual questionário? Só o copo-saco? Aí o cara entra com atestado, dizendo, não, tô sofrendo ansiedade, tomei tiro lá do traficante, foi ameaçado, trava na minha cara. Aí eu ouço um, dois, três relatos da equipe de cortador de luz. Eu aplico qual ferramenta? Aí, esse material me dá essa percepção. É realmente. Se a equipe de cortadores de luz da empresa, a empresa não tem só esse pessoal, mas esse pessoal que está na rua cortando luz sendo ameaçado, deixa eu procurar aqui uma ferramenta específica para tratar isso, violência de cliente. É isso que eu quero dizer, entendeu, Miguel? É esse o conhecimento que eu quero dar. Bom, se você é o contratante, se você é o site da empresa que tem os cortadores de luz, se você for contratar o serviço e ninguém tratar disso, sabe que não é um bom trabalho. Se você é da empresa de vigilante, se você é da empresa, se você é do hospital, você tem que entender as suas condições. Não é que você vai fazer, mesmo que você não faça, você já sabe. Aqui eu tenho situações específicas. Aqui eu tenho situações muito específicas e eu preciso que você avalie isso, porque senão vai me resolver em quê? Só vendo notícias depois que o cara está atestado ou que metendo pau, não adianta fazer avaliação de psicossocial. É esse o cenário, é esse descortinar. Se eu falei, é abrir cortina, não é sobre aprender, escolher melhor, não é sobre isso. Falei, quando eu li isso, eu comecei a analisar cada item daquele e percebi, é verdade. São muitas situações, é muita empresa, é muita situação diferente. Eu não posso dizer que vigilante é tudo igual. Você trabalha onde? Na comunidade? Você ontem mesmo colocou lá no grupo, sua mãe trabalhou com professora de comunidade. Eu tenho a questão do sofrimento do professor da escola pública, professor. Eu tenho a questão do sofrimento, das questões de sofrimento psíquico, professor da rede pública, e tenho a questão do sofrimento dos professores que estão em comunidade sofrendo violência do cliente, que é aluno, que é familiar de aluno. Percebe, Miguel? Sim, sim. São São, professores, são mas as perguntas situações são diferentes. diferentes. As atividades são diferentes, os riscos são diferentes, o local do Eu, ambiente de eu tenho trabalho um é risco diferente. específico para o professor que trabalha em comunidade e está sendo assediado lá pela violência, sendo ameaça ou até agressão.
Fulaninho é filho de traficante, é prima, é sobrinho. Ele tem o mesmo sofrimento por ser professor. Ele tem o mesmo sofrimento que os colegas por ser professor da rede pública. Acrescentou Particular. agora o sofrimento da violência do cliente. Então, eu não posso aplicar o mesmo questionário para todos os professores da minha cidade. Se eu tenho essa situação. Posso aplicar lá um copo só da vida, sabendo o que ele vai dimensionar, mas para esses caras aqui que estão lá na comunidade, eu tenho que aplicar outro questionário. Ele tem a possibilidade de estar disposto a violência do cliente. Foi isso que eu entendi. Eu tenho Sim, eu também entendi isso eu tenho também. que entender a Também situação entendi isso aí. para buscar a ferramenta para medir aquela situação. Além Miguel, alguém mais fazer uma pergunta, um comentário? Oi, Rodrigo, boa noite. Oi, Tudo bem Najete, com boa você? noite. Tudo bem? Tudo. Eu não consegui acompanhar no outro vídeo, mas eu lembro da última nossa aula aí, e foi realmente isso que você falou. Não existe uma só realidade, nós temos que estar abertos para entender, e eu coloquei sempre agora para minha equipe, gente, sempre usar uma comunicação acessível. É depois da gente aproximar, conversar, você colocou muito lá, vamos fazer a comunicação, vamos fazer uma linguagem acessível, aí você vai escolher a melhor ferramenta, né? O melhor instrumento para você. Vai fazer adaptações. Você não vai conseguir usar uma só, mas de repente você vai ter que fazer adaptado para aquela situação. É isso, né? Exatamente. A gente, antes de escolher a consultoria ou como fazer o trabalho, a gente tem esse entendimento. A minha Isso. pergunta vai limitar a resposta. Se eu perguntar só como Exato. está o seu relacionamento com seus filhos, é a mesma coisa. Se eu perguntar com todos os parentes, já é outra resposta. Então, Aham. não tem. Se eu escolher uma ferramenta que limita. E olha como a gente não conhece, às vezes, a realidade da nossa empresa, né? Eu sou gestora lá, mas eu tenho uma menina que eu contratei como para fazer a avaliação, esse cuidado assim, do psicossocial. Mas ontem eu falei, viu, nós vamos dar uma atividade do E-Social para Jaque, ela é muito boa. Mas antes a gente falou assim: você consegue fazer isso? A gente chamou ela. Eu falei assim, Jaque, alguém falou ali que você pediu remédio controlado. Você nunca falou pra gente que você toma remédio controlado. O que que você tem? E ela falou pra gente que ela tinha borderline. Gente, como é que se eu não chamasse ela e perguntasse, eu jamais ia imaginar, entendeu? Como é que a gente vai fazer? Acolher, cuidar, entendeu? Se preocupar e ver se ela Ver se cabe consegue. essa nova atividade, se ela precisa de um acompanhamento melhor Exatamente. quando passar um novo desafio para ela, saber que Perfeito. ela pode ficar mais estressada do que a média dos trabalhadores, ela de repente fazia o social maravilhosamente bem, mas talvez entregar de forma diferente para ela. Exatamente. Daí a gente Mariazinha, vem começou cá. a ter essa concepção, entendeu? Mas assim, se Sim, eu não tivesse chamado ela, perguntado e passado para minha psicóloga que está fazendo o cuidado de gestão de pessoas, fio, isso aí a gente tem que fazer sempre. Às vezes, Rodrigo, a gente não tem, não sabe o que acontece dentro da empresa, porque não chega até o gestor, entendeu? Não chega. mas quem paga é a empresa, com atestado, com É. processo trabalhista, com Mas como vale a presenteísmo. pena você às vezes ter a comunicação, essa aproximação, Não, entendeu? é Não só o papel, necessário. não é só o questionário, Não, não é sobre questionário, não é sobre avaliação não, pontual, não é sobre não é. o PGR. É sobre necessidade de você realmente Verdade, começar a ouvir melhor as pessoas, se comunicar melhor, verdade. tentar entendê-las, para fugir das cascas de banana. São pessoas, um com É, borderline, o outro foi corno, o outro está com raiva do chefe. Cada um vai trazer o seu probleminha. Você tem seus problemas, você também. Você não chega lá em claro. casca vazia, você é um ser É. humano. Tem momento Mas o que que, melhor, o que seu que eu momento acho, pior. o que que eu acho que aconteceu, e você foi clareando, e foi assim, né, parabenizar aí, foi dizendo, pô, mas não é só técnica, não é só ciência, não é só, e a gente é todo acostumado querendo a receita pronta do bolo, não tem? Não Exatamente. tem, não tem receita pronta de bolo. A receita tem uma receita. Coloque respeito pelas pessoas. Isso eu sempre falo, Só verdade, isso. isso é verdade, é Respeite isso as mesmo, pessoas. Um tem borderline, o outro acabou de perder o filho. perfeito, Entenda isso. O outro tem tem que mais entender. dificuldade de aprender, o outro tem muita facilidade. Ou Uhum, seja, respeite as pessoas. é isso, Tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Não acha que é todo verdade. mundo robozinho
e todo mundo engole tudo e reage da mesma maneira. Não. Respeite. Você só consegue tirar o melhor das pessoas pelo qual você está pagando se você entender que elas são desiguais e por isso têm que ser tratadas de forma desigual na medida da sua desigualdade. Que o Gil falou, é a equidade. Se esse cara é menorzinho, dá um banquinho para ele. Não quero saber. Não, não quero saber. Aí você começa a ter problemas. Você vai receber de volta isso. Com o Verdade. processo, com o presenteísmo, com o absenteísmo, com os conflitos, com a falta de produtividade, com o rombo que não aparece, com a perda do cliente que não aparece, com o documento que não foi feito, com a tarefa que não foi feita, você descobre 6 meses depois, porque as pessoas Com ficam com medo, certeza. porque as pessoas. Porque não há respeito, não há gestão por medo, tudo isso que a gente está vendo aqui. Realmente. No final, porque também não pode ser só coisa da nossa cabeça, a gente escolhe ferramentas adequadas para essa gestão humanizada que é necessária. Mas não é só a Verdade. ferramenta. É A isso aí. ferramenta vem lá no final. A ferramenta, porque eu não posso simplesmente. Você está aqui hoje, você pode não estar aqui amanhã. Quem sentar na sua cadeira não vai entender o que você fez. Só, é a linguagem da Naget, as ideias da Naget, não pode ser. O trabalho que você faz pertence à empresa. Então, É quem sentar precisa. nessa cadeira precisa Verdade. dessa área comum, dessa arena comum. Por isso, tudo isso Aham. é trazido numa Mas ó, o que ferramenta você validada. falou, ó que legal, né? Eu estou montando meus slides aqui para a equipe e eu usei exatamente aquilo que você falou, ó, entrevista individual, a comunicação aqui é acessível, é preciso utilizar a comunicação acessível, né? A gente vai usar, eu estou usando essas ferramentas que você colocou para entender, ó, para que eu uso aqui esforço, recompensa, comprometimento, mas não estou usando uma, e você viu, gente, nós temos que adaptar para cada realidade, né? E, Estou e trabalhando em cima você disso. tem quantos funcionários na tua empresa? Nós estamos em 40 e poucas. E todas quase 40? mulheres. Todas mulheres, viu? Por isso que eu Deixa eu falei, te contar todas, uma coisa. Você tem todas mais de uma mulheres. empresa aí dentro. Com 40 e poucas, você tem mais de uma empresa. Com certeza. Ah, uma empresa. Mentira. Essa aqui funciona assim, são subempresas dentro da empresa. É impressionante. É E é isso que verdade. tem que ser percebido. É isso que tem Aham. que ser. Calma, é a tal da escuta qualificada da observação. Não é só ficar Ai, questionário. Questionário é não, isso necessário, que tem você toda falou, a tem que ouvir. função. Exatamente. É Zureia. isso. Sem zureia, filho. Esquece, 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 esquece. Eu Usei espero. isso para minha equipe lá, viu, gente? Eu sei que eles vão treinar eles para também ir a campo. Eu falei assim, ó, ele falou, vocês têm que usar isso aqui, ó. Eu falei para eles, tem que usar o ouvido. Sem isso não tem, não é. Né? Se não, era só pegar um formulário qualquer na internet, entregar para todo mundo, somar a pontinha e acabou. Ah, avaliou o risco psicossocial? Pô, para com isso. Não tem o menor Verdade. sentido. Tem sentido, e o principal, tá na JET. Ao final desse seu trabalho, quem mais tem que ganhar tem que ser a sua empresa. Não é o trabalhador. Nossa. É a sua empresa, ela tem que investir, tem que usar os recursos dela, que são os recursos financeiros e humanos, para que ela tenha ganhos. Não é sobre fazer caridade, é sobre as pessoas estarem bem para entregar aquilo que se espera delas, que elas recebem uma contraprestação. Exatamente. Eles têm que É estar só, bem, não adianta. não é sobre a gente tem peninha da menina que tem borderline. Não. Quem tem que cuidar do borderline dela, talvez Nada, ninguém ela é possa cuidar. excelente profissional. É E ela eu que tenho, tem que cuidar, a tenho família dela, o que duas, for. Mas eu claro. tenho, ela foi contratada, eu preciso tirar dela o melhor dela. Mas eu não vou Aham. tirar o melhor Só que, dela olha só, mas se eu não se eu não olhar usasse o para ela. ouvido, se eu não usasse o ouvido, eu não saberia aproximar. É assim, viu? Você tá bem, tá tudo bem, você aceita isso como desafio, mas fica tudo bem se você achar que tá difícil. Mas aí a gente entender por quê? Porque se eu sobrecarregar e impor, e depois ela não vai conseguir dar conta, e aí eu vou me sentir culpada. Aí existe toda né, é pessoas, não adianta. E você Pessoas. falou assim, gestante, eu tenho duas, né? Tenho duas gestantes. Gente, o cuidado que a gente tem com elas, meu Deus do céu, eu acho o momento alegre da vida da pessoa. Você acha que quando eu fico feliz pelas pessoas estarem Imagina realizando quando, o quando o sonho. gerente diz, vou colocar, tem que botar anticoncepcional aqui na água dessa empresa, porque as Imagina. mulheres engravidam muito. Ah, isso não causa Imagina. sofrimento, não é sobre gênero. Como não é? As mulheres estão Aham. sofrendo um bando de discriminação, um bando de Só que a babaca. gente não pode ter como realidade a nossa visão, porque é o que você falou, esse Brasil é muitas realidades, né? E eu sei que são esses Brasis. Nós somos do E Sul, você é da onde, Rodrigo? Da onde Rio você de está falando? Janeiro, Rio de Rio Janeiro. de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, nós somos aqui do Paraná, né? Então, a gente sabe que são as realidades dos Brasil, né, do nosso Brasil, são Brasis,
É, São muitos Brasis, aham, muitas relações de poder, expectativas sociais. Lá no uhum, Nordeste, é diferente do Paraná. Não claro. adianta. Em São Paulo, é diferente do Nordeste do Paraná. Rio é diferente de São Paulo, Nordeste e Paraná. Não adianta. Claro que temos que ter um terreno comum. Né? Claro, também não dá para ser, né, bumba meu boi. Não, Aham, porque a gente acha normal o cara trabalhar de graça. Não, também não é assim. Mas o uhum, fato é que sim, são realidades, e o meu objetivo aqui é explicar isso. Não é nada místico. É sério, tem um grau de complexidade, mas também não é nada que só uma confraria de místicos, de magos, de claro. 10º grau da ordem, não sei o que vai conseguir entender isso. Mas também não trate isso como se fosse nada. É melhor nem fazer. Isso é Uhum. sério. É sobre um colega com borderline, é sobre um colega que está acabando o casamento, é sobre uma menina grávida, é sobre a gente descobrir um caroço, acordar pela manhã e descobrir um caroço no seio, e fingir que isso não interfere no trabalho, no nosso comportamento. Isso não é humano, isso não é bom para a empresa, isso não é bom para ninguém. É isso que vai a alteração da NR1. As pessoas vão sim descobrir câncer nos seios enquanto estiverem na sua empresa. E Claro. não se pode esperar que elas simplesmente não quero saber, o robozinho continua produzindo. Não, elas vão surtar, vão pirar, ou se não surtarem e pirarem, vão te entregar menos, vão ficar ressentidas e Você vão sabe o que você fala, cometer né? Hoje eu expectativas. estou na posição de gestora, mas eu já tive um câncer de tireoide. E logo depois do tratamento, eu voltei, né? Também a empresa me forçou a fazer a pedir a demissão, eu era professora. E forçou a pedir a demissão, né? Já faz um tempão, né? Graças a Deus estou bem, fiz tratamento. Mas daí eu também não queria mais voltar. Existe um desgaste emocional mesmo da gente, quando a gente passa por uma certa. E assim, Mas a isso não gente não importa, pode. não é se for sua única renda, na Jet. Se você tivesse Uhum. um, dois, três filhos, uma mãe para cuidar com essa renda e a empresa te forçando a pedir demissão, aí você não quer pedir demissão porque tem as É, várias mas eu passei por. situações. Uhum. Entendeu? Você já Verdade. não queria, beleza, tinha uma outra situação, tinha outra chance, não importa qual era a sua condição, você pode pedir. E Mas eu quando a pessoa não pedi. pode, Não, eu não começa a pedi, ficar eles ali, me ó. deram, me forçaram a pedir a conta. Daí eu falei, não, tá tudo bem, então eu vou fazer isso. Mas assim, foi depois de um tratamento de câncer de tireoide, né? Que eu tirei toda a tireoide. E era um Isso, câncer, né? Aham. isso na justiça vira processo. É, é demissão discriminatória, dano moral. Ah, voltei de doença e me demitiu? Dano moral. Porque as pessoas sofrem com isso sim. Porque as pessoas, às vezes, dependem daquilo e se sentem menores e entram em parafuso na cabecinha porque se sentem defeituosa. A minha esposa teve um câncer na hipófise. Um câncer não, perdão, um tumor na hipófise. Uhum. Sabe qual era o terror dela? Ela fez cirurgia pelo nariz, entra aqui, né? Que a hipófise é bem aqui assim, na ponta do cérebro. A cirurgia é feita aqui pelo nariz. Só que o risco é esse tumor crescer muito e pressionar os nervos ópticos. E pode perder o Perder a olho, visão. ficar deformado. Pode. Era o terror dela. Até ela, né, até você fazer essa cirurgia, você, né, passa alguns meses de exame disso, daquilo outro. Então, entre ela ter a notícia e fazer a cirurgia, o grande terror dela é ficar com o rosto deformado. Então, não tem como eu não levar isso para o trabalho. E depois, quando eu volto de uma cirurgia como essa, uma doença como essa, aí eu chego e digo, não, você tem que ir embora. A pessoa já está sentindo feia, deformada, vou ficar com o olho torto, já está com a autoestima lá embaixo, e vem o empresário diz assim, não quero nem saber. É quando na justiça vira dano moral. A gente tenta evitar isso tratando de risco psicossocial. É sobre isso, proteger a empresa e o trabalhador. Porque se não proteger, se não tratar disso, vai virar processo. Não tem jeito. Vira processo, dispensa discriminatória. Eu tenho batido muito nessa tecla. Olha, vamos enxergar isso direitinho, tá? O que em SST, em que em NR1 é risco social, seu trabalho chama dano moral. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a empresa causar dano, sofrimento, constrangimento do trabalhador. Tudo isso vale dinheiro para o empresário, tá? Então vamos proteger as empresas. Explique isso para o empresário. Não é sobre cuidar da coleguinha com borderline. É sobre evitar que ela tome uma grana no teu bolso. A gente vai cuidar dela com todo carinho, porque a gente é humano e também porque você não montou a empresa para ficar perdendo dinheiro na justiça. É bom para ela, mas é bom para você. Me dê o recurso, não posso jogar outra carga em cima dela, me dá mais gente. Tem que explicar isso para o empresário. Tem que explicar isso. É para te proteger também. Porque para ela é risco social, para ela é sofrimento psíquico, para ela é autoestima. Para você é grana.
Só para pagar o advogado prazo já perdeu 5 mil. Ficar nesse processo maluco aí defendendo. Só já começa perdendo. Depois, fora que o juiz vai te forçar a pagar ou te condenar. Gostaram? Foi bom para vocês? Sim, 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 sim. Ótimo, maravilhoso. Amanhã, viu? Tá vendo? Você não confia? Eu falei para você. Vem comigo que eu vou explicar direitinho. Amanhã eu dou uma continuada, uma aprofundada aqui nesse documento, que ele tem mais esclarecimentos ainda para gente. Beijos, obrigado pela presença. Chame os Beijo. colegas. Boa Que noite. pena que não tinha mais gente. Acho que é um conteúdo saudável, legal. Chame mais Legal. gente. Tchau, Boa pessoal. noite. Boa Tchau, noite. Boa pessoal. Obrigado, noite. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. obrigado, Gil. Obrigado, professor Odete.